Bom dia, amada e amado do Senhor. Passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Jó, capítulo 36, aleluia, verso 16 e 17. Glória a Deus, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todos aqueles que vão ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, né? Aqui tem por título: Eliú afirma ser perfeito em conhecimento. Então, né, Eliú aqui estava dizendo que ele estava falando da parte do Senhor com Jó. E no verso 16 e 17 diz assim: E deste modo te separarei da boca da angústia para um lugar espaçoso, livre de todo apuro, e te assentarás numa mesa cheia de gorduras, né? Então, mas tu te encheste de juízo do ímpio e te sustenta o juízo e a injustiça, pelo que teme que em sua ira não te tire com golpes violentos e com o qual não possa se separar de ti nem com grande resgate. Então aqui Eliú afirmando, né, que o Senhor é bom para aqueles que são justos e que aqueles que se arrependem, né, da sua injustiça, o Senhor então poderia vir e derramar aqui, né, das suas fartas gordura, né, uma mesa cheia de gordura, abundância, mas somente se ele se arrependesse. Mas na verdade ele estava acusando Jó, falando que Jó era pecador, né? Afirmando que Jó era merecedor daquilo e que Jó não iria sobreviver. Mas no capítulo 42, nós vemos o quanto o Senhor foi com Jó. Aleluia. Vamos ler do verso 1 em diante, que diz assim: Respondeu Jó ao Senhor e disse: Eu bem sei que tudo podes, e não há propósito que se esconda de ti. Então agora Jó, né, parou de murmurar, de questionar muito, de fazer ali sua autodefesa e reconhecer que Deus tudo pode e que em tudo há um propósito. Então Jó começou a perceber que todo o sofrimento que ele passou era para um propósito, para um ensinamento, né? E quem é que se obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Portanto, eu denunciava o que não entendia, coisas que me eram ocultas e que não as sabia. Então, Jó estava dizendo aqui, quem é o homem, né, que fala coisas sem conhecimento? Portanto, eu denunciava o que eu não entendia. Que nem Jó fazia sua própria defesa, denunciava ali algo que ele nem estava entendendo o porquê de passar. Coisas que me eram ocultas. Tem coisas que o Senhor não vai esclarecer, vai ser oculto, né? E a gente não vai ter total conhecimento, mas é necessário. Mas o Senhor estava ouvindo ali cada lamentação de Jó, né? É, Ouça, eu te rogo e falarei, perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Então agora, né, Jó reconhecendo que pedindo para que Deus ouvisse o que ele ia falar, né? E ele ia perguntar e o Senhor ia ensinar para ele como ele deveria agir, né? Muitas das vezes ali nos últimos meses, Jó tinha desejado essa oportunidade de falar com o Senhor e agora essa oportunidade estava ali apresentada diante dele, né? E o que ele iria dizer depois de ver o Senhor não era nada semelhante ao que ele estava dizendo antes, que ele estava ali fazendo a sua autodefesa, mas agora ele estava afirmando que o Senhor era onipotente, onisciente, né? O Todo-Poderoso. Então, é onisciente aquele que tudo sabe. Então, ele começou a reconhecer a sua pequenez e ele mudou então as suas afirmações diante de Deus. Aleluia. Agora ele se cala porque ele reconhece o poderio do Senhor. E como ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, porém agora os meus olhos te veem. Então, ele diz: Antes eu só te conhecia de ouvir, mas agora eu te conheço face a face, agora eu conheço, né? O Senhor se manifestou, o Senhor ali tinha se manifestado para Jó, visivelmente Jó tinha visto ali face a face. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, me abomino e me arrependo no pó das cinzas, né? Então, como antes ele ficava ali fazendo sua autodefesa, agora ele se arrependia diante do Senhor, né? Ele se arrependia e reconhecia que ele era falho, pequenino, né? Esse é o principal moral, né?
reconhecermos que somos pecadores e só somos santificados através de Jesus na cruz. Reconhecermos que não somos perfeitos. Foi o que Jó fez aqui, que ele abominava ele se achar perfeito, correto, porque nós não somos. Está aqui o segredo. E Jó passou por tudo aquilo para entender que ele não fazia tudo em excelência, que nós não conseguimos, que somos humanos e dependemos da santificação de Cristo em nossa vida. Verso 7 diz assim: E aconteceu que depois que falou o Senhor essas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temamita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 companheiros, porque não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então o Senhor ficou irado, porque aquele tratar, a forma que o Senhor estava agindo na vida de Jó, não era porque o Senhor estava irado com Jó, mas tinha um propósito, como assim Jó reconheceu aqui no início do capítulo 42, que havia um propósito em tudo, e Jó não conseguia entender, mas ele entendia o poderio do Senhor e ele entendia ali que o Senhor tinha total liberdade de fazer com a criação dele o que ele bem entendia, mas que não era para o mal, né? Mas Jó, por todo o livro de Jó, ele sempre estava ali fazendo a sua autodefesa. Mas agora ele reconhecia, mas o Senhor não queria também que aqueles amigos de Jó, que estava sendo mais ali, né? O inimigo estava mais agindo, né? Contra as poucas forças que Jó tinha, o Senhor não queria também que aqueles amigos ali ficassem apontando Jó, porque era um propósito do Senhor. Mas então o Senhor disse que a ira dele se acendeu, porque quando ali no capítulo 36, né, eles afirmavam ali que estava falando a respeito do que eles tinham conhecimento da parte do Senhor, né? Quando Eliú falou, afirmando que Jó, ele iria perecer porque ele não se arrependia. Mas na verdade que não era da parte do Senhor, né? Não era Deus quem precisava mudar, não era Jó, era um propósito ali. Jó precisava reconhecer que ele não era absoluto em tudo. Não precisava fazer sua autodefesa, mas era descansar no Senhor. Aí verso 8, agora pois tomem 7 bezerros e 7 carneiros, e ide até o meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós ao meu servo Jó, orará por vós, porque certamente ele aceitaria, para que não a ele aceitarei, para que não os trate de acordo com a vossa loucura, porquanto não falaste de mim com retidão com o meu servo Jó. Então agora o Senhor dizendo aos 3 amigos ali de Jó, né, que eles deveriam ir e pedir para Jó interceder por eles, porque o Senhor não aceitaria a oração daqueles acusadores, mas o Senhor iria usar aquele que estava por baixo para interceder por aqueles a quem eles estavam acusando. Aleluia! É assim que o Senhor faz. E às vezes ele permite chegarmos lá no fundo do poço, passarmos por coisas que a nossa carne nem está aguentando mais, quando a nossa alma está querendo fugir do nosso corpo, quando nós queremos abrir mão da nossa vida, porque já não suportamos a vergonha, já não suportamos a dor, já não suportamos o processo. Então o Senhor vem e nos honra. E ele então, a maior honra aqui que o Senhor fez na vida de Jó foi a intercessão de Jó pelos seus amigos. Né? No verso 9, foram, pois, Elifaz, o temamita, e Bildade, o Zuíta, e Zofar, o Namatita, e fizeram como o Senhor os tinha dito. E o Senhor atendeu a Jó. Então o Senhor aceitou ali a intercessão, né, a respeito dos 3 amigos, para que eles não sofressem as punições que eles, né, mereciam, porque eles estavam falando coisas que não era o Senhor quem tinha dito. Verso 10, e mudou o Senhor o cativeiro de Jó, quando orava ele pelos seus amigos. Olha que interessante, né? Devemos orar por aqueles que nos perseguem, nos acusam. Devemos orar para os nossos amigos e para os nossos inimigos, né? E acrescentou o Senhor em dobro em todas as coisas que tinha sido de Jó.
devemos orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos desejam mal, por aqueles que nos acusam, porque o Senhor acrescentará em dobro em nossa vida. Verso 11 que diz assim: e vieram a ele então todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os que tinham conhecido, e comeram com ele pão em sua casa, e se compadeceram dele, e consolaram de todo aquele mal que sobre eles o Senhor havia posto, e cada um deles lhe deu uma peça de moeda e um pendente de ouro. Então, né, nós podemos ver que o Senhor tinha posto sobre Jó todo aquele processo, todo aquele sofrimento, para um propósito. O Senhor iria honrar Jó diante de todos, como ele fez, como ali todos foram até Jó para comer na mesa com ele e oferecer ali as moedas, né? Porque o Senhor em tudo tem um propósito, aleluia. Então, ali o Senhor estava mudando a sentença de Jó. Verso 12: e aconteceu e abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Então agora a bondade do Senhor se manifestou ali poderosamente na vida de Jó, e o Senhor deu em dobro. O estado agora de Jó era melhor do que o primeiro. O Senhor primeiramente restituiu na vida de Jó o seu lado espiritual, aonde Jó reconheceu que ele dependia do amor de Deus para ser aperfeiçoado todos os dias. E o Senhor ali ainda honrou Jó diante daqueles que o acusavam, dizendo que ele tinha cometido algum pecado. Então o Senhor ali honrou Jó diante daqueles homens. E teve também 7 filhos e 3 filhas. O Senhor também restituiu, né, ali financeiramente e agora familiarmente. Tudo o que ele tinha perdido, agora o Senhor tinha dado muito mais para ele. E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queren Apuque. E não se acharam em toda a terra mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. Então Jó foi um homem justo. O Senhor ali o provou, né? E ele então reconheceu que mesmo quando ele fazia todas as suas defesas diante do Senhor, ele tinha que reconhecer que o Senhor era onipotente, onisciente, era um Senhor de Deus, um Deus, né, de perto, um Deus de longe, um Deus que tudo conhece, um Deus que tudo sabe. E quando ele então reconheceu isso, o Senhor restituiu tudo sobre a vida de Jó. E Jó, depois disso, viveu 140 anos e viu os seus filhos e aos seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Olha que declaração linda, né? O cativeiro de Jó ali no capítulo 10, no capítulo 36, a acusação dos amigos dizendo que Jó era pecador e que Jó iria ali talvez morrer porque ele não se arrependia dos seus pecados. Então, o Senhor veio e agora acrescentou anos de vida a Jó. Nós podemos ver que Jó, ele viveu mais ou menos ali uns 210 anos. E que o Senhor está dizendo, aquilo que você pensa que é o fim, tem muito ainda para o Senhor fazer na tua vida. Não é o fim. Aonde pensam que é o teu fim, talvez estejam preparando a tua sepultura, mas o Senhor está dizendo, talvez você tenha preparado a sepultura para os teus sonhos, para o teu relacionamento, para a tua casa, para o teu estudo, para os seus projetos, para a tua empresa, mas o Senhor está dizendo que Ele vai acrescentar anos, Ele vai restituir, Ele vai, né, então, ali com o Jó, fazer você ainda interceder por aqueles que te acusam. Você vai ser bênção para aqueles que te acusam, aleluia. E verso 17, e morreu Jó velho e cheio de dias, né? Então, aqui o livro de Jó revela que a morte doeu dele, quando ele reconheceu que ele não era nada, que ele tinha que se esvaziar de si mesmo. Então, a vida dele ressuscitou
né, diante do Senhor, do poderio de Deus, né? E então o Senhor fez justiça na vida de Jó, né? E sobretudo ele aprendeu que ele tinha que ser dependente do Senhor, né? Ele, quando ele fazia só aquelas autodefesa dele diante de Deus, Senhor, mas eu sou um homem justo, né? O Senhor, né? Cadê você que não vem me escutar? Quando o Jó ficava ali murmurando e fazendo as suas defesas diante do Senhor, ele não parava para ouvir ao Senhor. Então, aqui, quando finalmente o Senhor estava diante dele e ele queria falar com o Senhor, ele viu que tudo aquilo que ele tinha planejado em falar com Deus não era nada, era insignificante. Mas quando ele reconheceu que ele não era nada, o Senhor pôde vir e agir sobre a vida dele. É o que eu e você devemos fazer. É reconhecer que nós, por nós mesmos, não conseguimos, não temos sabedoria, não temos inteligência. Eu digo, o Senhor poderia escolher pessoas muito mais capacitadas do que eu. O Senhor poderia usar pessoas que têm uma dicção melhor, que tem uma faculdade, uma pessoa que né, tem uma desenvoltura maior. Mas o Senhor escolhe aquele que era improvável. Né? Eu lembro na minha época de escola, a minha filha passa por isso, né? A gente tem passado por uns problemas assim de bullying, porque ela é mais quieta, mais calma, e eu passava por isso também. E eu passava ainda um pouco pior, porque a minha família era uma família pobre, não tinha condições, às vezes eu já ganhava roupa usada, surrada, e era aquilo que eu tinha para ir para a escola, não tinha uma mochila. E então, eu lembro que ainda quando eu ganhei uma mochila, a mochila veio escrito nela bumbum. E saía de um projeto que eu ficava até ir para a escola. E nesse trajeto, as outras pessoas, as outras crianças que iam também, né, fazendo esse mesmo trajeto, às vezes vinha chutando minha bunda, porque estava escrito na mochila aquilo, vinha zombando. Porque eu era mais quietinha, né? E eu sempre ficava mais isolada, às vezes, na escola. Tinha uma dificuldade, às vezes, de interagir, mas era da minha pessoa, e às vezes eu vejo isso na minha filha. A gente demora um pouco, às vezes, para abrir, né? Se abrir, mas depois que faz aquela amizade, nós vamos então cultivando aquilo. E as pessoas têm uma certa maldade no mundo, né? Que as pessoas têm uma dificuldade de aceitar o outro como o outro é. E nós devemos aceitar o outro, porque o Senhor não fez o dedo da mão igual, né? E nós temos que aceitar cada um com as suas dificuldades, com as suas restrições. Assim como o Jó estava passando por tudo aquilo, nós temos que respeitar a dor do outro, reconhecer, né? Que nós não podemos fazer, então vamos ficar calados. E eu lembro que na escola eu ficava ali quietinha, isolada, e tinha duas pessoas que faziam, acho que magistério que fala, né? Que era para estudar para ser professora. Era uma morena, assim, meio ruivona, grandona, e uma outra também grandona. Elas já eram bem mais velhas, eu tinha uns 8, 9 anos. E uma delas, a gente era nítido que ela era evangélica, que ela usava uma saia jeans. E ela me via sentadinha e ela pegou, sentou do meu lado, na escadaria, assim, que dava pra quadra da escola. E ela pegou, sentou do meu lado e ela pegou na minha mão assim e falou assim: olha, Deus tem uma grande obra na tua vida. E eu, né, não era de família evangélica e nem entendi o que ela estava falando. E ela pegou e saiu. E eu não entendi. E eu falei assim: obra? Será que eu vou ser, né? Será que eu vou trabalhar nessa área? Eu não entendi. Aí esses dias, né, eu ouvindo uma pregação e aí aquela pessoa falava assim: o Senhor vai cumprir a obra que Ele te prometeu desde lá da tua infância. E eu falo, Deus, Ele não erra o alvo. Eu ali entre tantos, né, uma das escolas aqui que era desde o primeiro ano até o segundo grau, né, o TCC, o famoso TCC, que é o Teodoro Corrêa Sintra, e naquela época era desde o prézinho até se formar, e era uma escola, muitas pessoas, e eu sempre estava ali. E o Senhor me viu no meio daquela multidão. O Senhor me viu naquela multidão de crianças e adolescentes. O Senhor me alcançou lá. O Senhor me viu ali. Porque o Senhor já tinha um propósito
né? O Senhor já escolheu desde lá do ventre da mãe. E muitas das vezes já passei pela angústia, já passei por muitas coisas, né? O Senhor vai dar a oportunidade de eu falar a respeito disso no momento e na hora certa. E muitas das coisas a gente passa pela desobediência, mas também reconheço que muitas das coisas é para crescimento. E eu sei que por muitas das vezes na vida que eu passei pelos problemas, teve os acusadores, teve aqueles que zombaram, teve aqueles que falaram, bateram palma, né, para a minha dor, para o meu sofrimento, mas para estender a mão mesmo, de todo o coração, foi bem poucos, talvez, né, quase nenhum. Então, e foi quando eu reconheci que eu precisava ser dependente do Senhor. E quando às vezes eu olho e falo, Senhor, eu não vejo ajuda aqui, não vejo ajuda ali. E o Espírito Santo de Deus me traz à mente, dizendo, lembra aquela oração que você disse, que você não queria depender mais de ninguém? Porque o homem fere, o homem nos fere. Quando nós depositamos no homem a nossa confiança, nós estamos diminuindo o Senhor. E o homem nos decepciona, por quê? Porque nós, como o outro, nós somos falhos, o outro também vai ser. Então, quando assim Jó ali reconheceu que ele era falho de alguma forma, só em questionar o Senhor, e que ele precisava ser santificado por Deus, assim nós temos que pensar, nós temos que ser santificados pelo Espírito Santo de Deus, e não esperar mais do homem, mas sim de Deus, né? Então, toda vez que eu penso em murmurar que algo está difícil, ou que algo não tem ajuda, não, eu penso, Senhor, eu falei que você é dependente de ti, e eu vou depender de ti, Pai, me mostra a direção, me mostra como deve ser, né? E ser dependente de Deus é maravilhoso. Não é fácil? Não, porque nós temos que matar o nosso eu. Nós temos que diminuir o nosso eu, assim como Jó fez ali, quando ele reconheceu que o eu dele tinha que sair de cena, né? Ele não tinha que fazer, nós não podemos fazer a nossa alta justificação, né? Como Jó fazia ali, ele mesmo advogava para ele. Não, o meu advogado é Cristo. Ele pagou o preço por mim. Eu não consigo por mim mesma. Eu sou falha. Eu necessito todos os dias do meu amigo Espírito Santo de Deus. E o Senhor é maravilhoso. É o que Ele está dizendo para mim e para a tua vida. Vamos tirar o nosso eu e entregar a nossa vida na mão do Senhor, porque Ele sabe nos conduzir. Aleluia! Pode parecer que vai doer quando você, principalmente pessoas que gostam de controlar, quando ela tem que abrir mão dela mesma, do controle da vida dela e pôr no controle do Senhor, na mão do Senhor, pode parecer que vai doer, mas é tão maravilhoso porque o Senhor cuida de nós em cada detalhe. E eu louvo e agradeço ao Senhor por Ele ter me escolhido, mesmo sendo, né, pequenina, falha, talvez incrédula, demorar às vezes, mas eu não quero mais demorar para as coisas do Senhor. Eu não quero mais demorar para o ouvir do Senhor, do chamado do Pai. Não quero mais, né? Eu quero fazer a vontade do Senhor. E nem que isso eu tenha que me diminuir cada dia mais. E é assim que eu quero viver, dependente de Cristo, né? Toda vez que eu, às vezes, passava algo no começo, o Espírito de Deus falava em mim, mas a minha graça não te basta? A minha presença não te basta? Eu já não sou o suficiente? Porque Ele é, o nosso Jesus é tudo. Ele é suficiente para nós. Amém? Essa palavra para nós, segunda-feira, palavra abençoada. O Senhor restituiu na vida de Jó. Agora, né, e abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, né? Em Jó 42, 12, Jó e Deus, o Senhor, abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. É o que o Senhor vai fazer. Ele vai abençoar o teu estado mais do que o primeiro, porque, né, o Senhor restituiu primeiramente o espiritual de Jó. E às vezes é necessário nós passarmos a dor, o aperto, para nós reconhecermos que temos que depender plenamente do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.